Em Chipre, os bancos limitaram os levantamentos em dinheiro a 300 euros por dia. A medida destina-se a evitar a fuga maciça de capitais, como reação aos impostos sobre os depósitos bancários, uma das condições para o resgate financeiro concedido a Chipre. Em Itália, a crise política arrasta-se, sem soluções à vista. As dificuldades na formação de um novo governo, em resultado do impasse produzido pelas eleições de fevereiro, acresce a impossibilidade constitucional de realização de uma nova votação, tão perto do fim do mandato do Presidente da República, que expira a 15 de maio. Estes os pontos de partida para a conversa que teremos neste Olhar o Mundo com o professor Eduardo Paz Ferreira, presidente do Instituto Europeu da Faculdade de Direito de Lisboa, que acaba de publicar, sob o título Crónicas dos Anos de Chumbo, uma coletânea de textos, artigos e intervenções sobre a crise que a Europa e que Portugal estão a atravessar nos últimos 5 anos. O que está a acontecer em Chipre é o último episódio de uma crise anunciada e cujo desfecho é difícil de prever. As condições exigidas como contrapartida da ajuda europeia ao Estado e à banca cipriota, que incluem a imposição de uma taxa sobre depósitos de montantes superiores a 100 mil euros, são uma decisão inédita que abalou profundamente a confiança dos mercados e dos depositantes no sistema financeiro da zona euro. Em 2004, o Chipre celebrava a entrada na União Europeia. 9 anos depois, o país está na bancarrota. Anos de expansão económica, com taxas de crescimento na ordem dos 4%, fizeram desta pequena ilha no Mediterrâneo um paraíso fiscal e financeiro. As reduzidas taxas de juro e a diminuição dos prémios de risco sob a proteção da toda a poderosa Europa incentivaram o endividamento. O fluxo de capitais cresceu de tal modo que os depósitos dos não-residentes ultrapassaram os 70 mil milhões de euros, quase 7 vezes mais do que os 10 mil milhões de produto interno bruto do Chipre. As receitas com impostos cresciam, as despesas sociais eram reduzidas e em 2007 o saldo orçamental atingiu um excedente de 13,5% do PIB. Esse dinheiro que está em excesso, ele foi utilizado para comprar títulos, já que tem uma liquidez excessiva, a economia não absorve tudo isso gira a economia, mas a economia não tem onde absorver essa liquidez toda. Então se compra títulos. E que títulos se comprou? Títulos gregos. Porque os gregos predominam e tem muitos bancos gregos lá. Então compraram títulos gregos porque o yield, a remuneração, era favorável. E quando deu o colapso da Grécia e depois deu o corte da dívida grega, colapsou também a dívida do Chipre. E aí entrou uma bola de neve, aí o Estado vai financiando até uma hora que não pôde financiar. É aqui que começa a história do resgate ao Chipre. Em junho de 2012, o país é o 5º do euro a pedir ajuda. Precisa de 17 mil milhões e, após uma negociação de 9 meses, a Europa impõe limites. Eu não posso dar mais do que 10, porque 10 é o PIB de vocês. Como é que eu vou dar mais que o PIB? Agora vocês arranjam 7. Então, bom, como vocês vão arranjar? Aí falou, olha, vocês vão ter que tirar dos depositantes. Vocês têm um excesso de depósitos, tira deles e paga. No dia 16 de março, os cipriotas correm para os bancos. Após a notícia dos impostos sobre depósitos, as portas estão fechadas e os levantamentos de dinheiro limitados. Ήρθα να τραβήσω λεφτά, είναι παγωποιημένα τα cash withdraw. Η κατάσταση είναι τραγική. Σαν όπως όλοι οι Κύπροι νομίζω, είναι εκνευρισμός, θυμός για το κατάντημα. O Parlamento cipriota acabaria por chumbar a proposta de taxar todos os depósitos e, dias depois, avança o Plano B. A 25 de março, o Eurogrupo aprova um empréstimo de 10 mil milhões, o resto será pago pelo sistema bancário. Apenas os depósitos com mais de 100 mil euros vão pagar uma taxa de cerca de 30%. Even if the problem is solved, the depositors might still want to take their money elsewhere. So many smart people didn't think these solutions. It seems to be a bigger plan. It seems to be very difficult times for Cyprus. Os bancos continuam fechados, o risco de contágio é cada vez maior e tudo piora com as declarações do presidente do Eurogrupo.
Se o banco não o puder fazer, então vamos falar com os acionistas e os obrigacionistas. Vamos pedir-lhes para contribuírem para recapitalizar o banco e, se necessário, aos detentores de depósitos não garantidos. Ou seja, o exemplo de Chipre poderia ser alargado a outros países. E, apesar de não ir tão longe, Angela Merkel aponta o mesmo caminho. Wir wollen nicht, dass die Steuerzahler Banken retten müssen, sondern dass Banken sich selber retten. Das wird im Falle Zyperns der Fall sein. Estas declarações não caíram bem nos mercados. As principais praças europeias fecharam em queda e, ao fim do dia, o presidente do Eurogrupo emitia um curto comunicado onde afirmava que Chipre é caso único. Mas a dúvida persiste, até porque a segurança e a confiança nos depósitos bancários de um país é tão importante como a sua riqueza e soberania. E será que está resolvida a crise do Chipre? Na realidade, não. Porque o controlo de capitais, imposto para evitar as fugas dos depósitos, é incompatível com a moeda única. Mais ainda, contradiz as bases da União, alicerçada na livre circulação de capitais. E quando Bruxelas afirma que este controlo está de acordo com o Tratado de União, está a abrir um perigoso precedente, que pode bem ser o princípio do fim da moeda única. Professor Paes Ferreira, como é que a forma como a União Europeia lidou com o problema de Chipre, o que é que lhe diz sobre a atual situação da União Europeia? Bem, eu diria que infelizmente diz-me coisas tristes, embora não me diga coisas novas. Enfim, cada vez que tenho o prazer de vir aqui conversar com o Manuel Menezes, parece que este olhar para o mundo fica cada vez mais triste. Enfim, nós bem vamos tentando aligeirar um pouco, mas eu sobre isto, a minha primeira impressão é o Wall Street Journal fez um comentário muito sintético, mas com alguma graça, que foi que aquela primeira decisão do Eurogrupo, tomada às 6 da manhã, depois de uma maratona de 10 horas, era manifestamente uma decisão tomada sob o efeito da privação de sono, porque, de facto, era uma decisão de tal forma absurda, de tal forma suscetível de ter lançado o pânico no conjunto da zona euro, ou pelo menos aí, até eventualmente mais alargado, que não se consegue perceber como é que 17 ministros e mais alguns técnicos tomam uma tal decisão. Bom, sem pensar nas consequências. Sem pensar nas consequências, quer dizer, podia ter sido o momento Lehman Brothers da Europa. Eu devo dizer que ainda me surpreendo um pouco como é que não foi. É certo que as coisas se passaram num fim de semana e até segunda o Eurogrupo recuou e, enfim, alterou, como sabemos, a posição. Mas, alterou a posição também porque o Parlamento cipriota também acabaria por se pronunciar contra a forma como iam ser taxados os depósitos. Foi uma das poucas mensagens positivas de toda esta situação. Eu achei muito curioso, porque eu dou finanças públicas e gosto de discutir com os meus alunos a atualidade. E quando lhes perguntei o que é que pensavam do Chipre, a turma toda aplaudiu. Eu disse, mas estão a aplaudir o quê? O resgate, o imposto ou o Parlamento? E responderam todos, obviamente, o Parlamento. De facto, foi o único Parlamento que deu sinais nos últimos tempos de que está mandatado para exercer funções e não para se limitar a validar, digamos, aquilo que é decidido no exterior. E, portanto, essa reação foi interessante. De qualquer forma, digamos, o dano que o Eurogrupo já tinha feito. Bom, por um lado, a própria solução que é encontrada, e enfim, se calhar vamos lá depois, mas o dano que foi feito lembra uma frase, lembra uma história célebre na Grande Depressão, infelizmente célebre, que é o presidente republicano da Grande Depressão, o Hoover, diz sempre que fez o que fez, ou seja, as asneiras que fez, por causa de um secretário de Estado dele, que era um homem muito célebre, o Andrew Mellon, aliás, um grande empresário privado, mas que, como público, tinha a tese de que o que era preciso era liquidar tudo o que não prestasse. Liquidar os bancos que não prestassem, liquidar os depositantes que não prestassem, liquidar os trabalhadores, liquidar tudo. E foi, de alguma forma, esta teoria Mellon, que não se sabe se é verdade, se o Hoover arranjou isto como desculpa, mas ficou para a história que a União Europeia, ou o Eurogrupo, tentou agora repor, digamos, daqui por diante, liquidamos tudo o que não funciona bem para crescer depois qualquer coisa de extremamente positivo. Ou seja, a lógica que já está a ser posta em prática em vários países, mas levada a um extremo. E, sobretudo, trazendo uma novidade extraordinária, que é, até agora, tudo foi feito em nome de salvar a estabilidade financeira e de repente
repente introduz-se a maior dúvida quanto à estabilidade financeira. Acha, como diz o Prémio Nobel da Economia Paul Krugman, que Chipre deveria sair do euro? Seria a solução ideal para a situação que atravessa agora? Provavelmente, enfim, tanto quanto me lembro dos argumentos do Krugman, aliás, era o argumento típico de permitir uma maior competitividade, designadamente tornar o turismo mais barato e mais atraente. E, repara, é um tema que está a ganhar uma importância muito grande, não só no Chipre, cada vez mais a questão é agitada. Mesmo em Portugal, o Silva Peneda, o presidente escreveu... Bom, fez duas coisas recentemente. Uma foi declarar a possível saída do euro não é um tabu, temos que a debater, e a outra foi, muito interessante também, foi escrever a carta aberta ao ministro alemão das Finanças, que tinha dito que os países todos do Sul tinham inveja da Alemanha, explicando-lhe o caráter insultuoso disso. Mas estava a pensar sobretudo na questão de acabar o tabu da saída do euro. O Chipre, evidentemente, é o elo mais fraco. Aliás, já assistimos àquelas declarações. A Espanha não é o Chipre, o próprio Mário Draghi veio dizer isto. Claro que Portugal não é o Chipre e assim por diante. Mas é uma história que já ouvimos tantas vezes que perde, obviamente, a credibilidade. Deixa-me pôr-lhe esta questão. Chamou ao seu livro Crónicas dos Anos de Chumbo. Isto é uma referência à década de 60, aos finais da década de 60 e de 70, em que foi um período marcado por uma vaga de atentados de grupos de extrema-esquerda, grupos de extrema-direita. Este título não tem a ver propriamente com essa época, mas acha que alguma vez a União Europeia viveu anos de ouro? Penso que sim. Enfim, se me permite, começando pelos anos de chumbo, o que quis ali simbolizar a ideia de anos de chumbo, como o Manuel Menezes acentuou muito bem, e obrigado já agora por dar nota, enfim, da saída do livro. Claro está que é sempre muito agradável ter esta informação disponível, mas a ideia não é tanto retomar essa origem política dos atentados de Baader-Meinhof ou dos atentados da extrema-direita em Itália, mas depois aquilo que era a repressão política muito forte na Grécia e sobretudo no Brasil, aí é que se desenvolveu muito a ideia dos anos de chumbo. Ora bem, é óbvio que vivemos em democracia política, podemos ter dúvidas quanto a algumas coisas, mas não são comparáveis os regimes. Só que os efeitos sobre as pessoas, os efeitos económicos e sociais, sobre os desempregados, sobre as pessoas em dificuldade, são de tal forma pesados que se assemelham aos efeitos de anos de chumbo. E em contrapartida, houve de facto anos dourados na Europa, que foram os anos do crescimento, os anos do pós-guerra, os anos a seguir ao plano Marshall e à criação das comunidades económicas, das comunidades europeias na altura, e depois o período de grande prosperidade em torno também do mercado interno e tal. Tudo isto, digamos, se calhar ainda houve uma espécie de prosperidade artificial com o euro, como sabemos, com os primeiros anos do euro, mas aí já as coisas eram diferentes. E agora, claro, acabou em que momento é que essa situação se altera? É a partir de finais dos anos 80, quando se dá a unificação alemã, quando se dá a implosão da União Soviética? É possível situar isso no tempo? É dramático porque, digamos, a queda do muro foi simbólica de toda uma alteração política e do aparecimento de uma grande esperança. Parecia que íamos entrar numa era de grande felicidade. Aconteceu precisamente o contrário. Os riscos políticos multiplicaram-se, tornaram-se muito mais assustadores em vários aspectos e, portanto, digamos, do ponto de vista da segurança global, as coisas não melhoraram assim muito. E depois, do ponto de vista económico, digamos, a integração desses países foi feita com alguma dificuldade. A Alemanha fez muito habilmente a reunificação, conseguiu, digamos, despejar os custos da reunificação sobre o conjunto dos países da comunidade europeia e, de alguma forma, isso começou a criar as condições para algum ressentimento entre os vários países e para algum desequilíbrio nos esforços. Por outro lado, a integração desses países reforçou extremamente o peso da Alemanha e criou, digamos, dois sistemas económicos e mesmo políticos bastante diferenciados no quadro da União Europeia. Com as condições que a Alemanha, hoje em dia,
impõe, talvez seja uma palavra um pouco forte, mas de qualquer forma sugere com grande intensidade que sejam seguidas. É curioso, aliás, isto visto fora da Europa causa sempre a maior dos espantos. Por exemplo, os brasileiros olham para isto com um ar estranhíssimo. Por exemplo, o Lula da Silva perguntava ontem mas porquê é que a Alemanha é presidente da Europa? Que é uma pergunta que se percebe. Claro que sabemos a resposta, mas realmente ela é presidente da Europa hoje em dia. Não é? Vou abordar agora o segundo tema deste programa. O Parlamento italiano vai reunir-se em sessão plenária das duas câmaras no próximo dia 15 para dar início ao processo de eleição do sucessor do Presidente da República, Giorgio Napolitano, cujo mandato expira a 15 de maio. Este é mais um fator a ter em consideração na complexa crise política em que a Itália está mergulhada. Os poderes do Presidente são limitados, mas isso não impede que o chefe de Estado seja uma figura prestigiada e respeitada pela opinião pública italiana e que tenha um papel importante como mediador entre as forças políticas na busca de soluções para a situação criada pelos resultados das eleições de fevereiro. A poucas semanas de terminar o mandato, o Presidente Giorgio Napolitano, de 87 anos, resistente antifascista durante a guerra e antigo membro do Partido Comunista, é uma personalidade determinante para resolver a crise politica em Itália. Sono giunto alla conclusione che, pur essendo ormai assai limitate le mie possibilità di ulteriore iniziativa sul tema della formazione del governo, posso fino all'ultimo giorno concorrere almeno a creare condizioni più favorevoli allo scopo di sbloccare una situazione politica irrigidita tra posizioni inconciliabili. As eleições de fevereiro criaram 3 blocos políticos, sem que nenhum tenha conseguido o apoio parlamentar necessário para formar governo. À esquerda, a coligação liderada por Pierluigi Bersani, do Partido Democrático, maioritária na Câmara dos Deputados. Ao fim de uma semana de negociações infrutíferas, Bersani desistiu. Ho spiegato le ragioni al Presidente, ho illustrato gli elementi di comprensione anche significativi, positivi, che sono venuti in diversi gruppi parlamentari attorno a proposte sia di natura programmatica che di natura istituzionale. Ho descritto anche le difficoltà derivate da delle preclusioni o da delle condizioni che io non ho ritenuto accettabili. À direita, o Partido do Povo da Liberdade, Silvio Berlusconi e os seus aliados, maioritários no Senado e disponíveis para governar, mas em condições aparentemente inaceitáveis pelas outras forças. Quindi la nostra posizione non è cambiata, l'abbiamo espressa con, credo, assoluta chiarezza al Presidente. Noi eravamo e siamo ancora disponibili a dare vita a un governo di coalizione cui partecipi il Partito Democratico, il Popolo della Libertà, la Lega e Scelta Civica. E finalmente, mas não menos importante, uma nova força a ter em conta na cena política, o movimento contestatário e antissistema 5 estrelas do comediante Beppe Grillo, que fala através dos seus representantes. Ribadiamo la nostra determinazione a non accordare la fiducia a governi politici o pseudotecnici e ribadiamo la disponibilità a votare in aula ogni legge che si accordi con il programma, come la riforma della legge elettorale, la legge anticorruzione, legge sul conflitto di interessi e quelle iniziative legislative di cui parlavo prima. A convocação de novas eleições pelo Presidente, tão perto do fim do mandato, está vedada pela Constituição. Por isso, Napolitano encarregou 2 grupos de sábios, personalidades de destaque em vários setores, de encontrar alternativas. Cingo a chiedere a 2 gruppi ristretti di personalità tra loro diverse per collocazione e per competenze, di formulare su essenziali temi di carattere istituzionale e di carattere economico, sociale ed europeo precise proposte programmatiche che possano divenire in varie forme oggetto di condivisione da parte delle forze politiche. As propostas vão incidir sobre a reforma das leis eleitorais, consideradas uma das causas do impasse, e sobre iniciativas para relançar a economia, que atravessa a mais longa e profunda recessão dos últimos 20 anos. Mas nem os analistas políticos, nem os cidadãos esperam grandes resultados. Nella situazione del governo ne so fin troppo perché ne sono pienamente nauseata, scandalizzata
e amareggiata e molto, molto preoccupata per me stessa, la mia famiglia e il futuro di questa generazione. Sono molto preoccupato perché un governo ci vuole. Lo sentiamo a destra e a manca, ma non c'è nessun elemento che ti faccia pensare che qualcosa si vuol fare. L'Italia è finita, non è più in mano a noi italiani, siamo diventati tutti stranieri, non se fa più. Para complicar ainda mais a situação é preciso encontrar o sucessor de Napolitano. O próximo presidente deverá ser escolhido por um colégio eleitoral de que fazem parte senadores e deputados do Parlamento. Now things will most likely stay as they are until the election of the president. And that is going to be the mother of all the battles, so to speak. That is to say that we must see whether we will have a left-wing president elected against the right-wing party or a president which satisfies both the left and the right wing. Muita água a debrutar das fontes de Roma antes que o impasse se resolva. Mas as crises políticas não são inéditas em Itália, que desde o fim da guerra, em 1946, já teve 61 governos. Professor Paes Ferreira, acha que estes dois grupos de sábios serão capazes de encontrar uma solução para a crise política italiana, quando há 20 anos que se exigem reformas e não tem sido possível fazê-las porque os partidos não se entendem? Bem, aparentemente nem os próprios sábios acreditam. O professor Valério Onida, antigo presidente do Tribunal Constitucional e um dos sábios, foi apanhado numa dessas ratoeiras da comunicação social que lhe fez uma falsa entrevista na qual ele disse que, de facto, o trabalho dos sábios não servia para nada. Portanto, temos uma fonte especialmente autorizada. Agora, eu devo dizer que, apesar de tudo, o presidente napolitano, que é um presidente com muito menos poderes, por exemplo, do que tem o presidente português, faz um grande esforço, não se limita a gerir o silêncio, se assim posso dizer. E, portanto, dentro dos apertadíssimos limites de que dispõe e com a condicionante que ficou bem assinalada de não poder sequer convocar novas eleições, esta tentativa de um grupo de sábios que criasse uma espécie de programa que pudesse ser aceite parlamentarmente foi qualquer coisa de positivo. Mas já esteve, por exemplo, na origem. Neste momento as coisas todos os dias se complicam em Itália. E, por exemplo, agora há a grande ameaça de decisão dentro do partido de esquerda, porque o candidato que tinha sido derrotado nas primárias, Renzo Mattei, pareceu a dizer vamos fazer a aliança com o Berlusconi e a criticar a iniciativa do Napolitano, dizendo a Igreja resolveu isto num instante e nós não somos capazes de resolver. E, de facto, este impasse é muito impressionante. Os inquéritos de rua não são das coisas que eu mais gosto, mas aqueles testemunhos que vocês passaram há pouco eram muito impressionantes sobre o que é o desespero, o mal-estar dos italianos, insatisfação, descontentamento, que tem muito a ver também com aquilo que foi a governação de Mário Monti, porque Mário Monti foi encarregado, foi ele que aplicou os programas de austeridade, que no fundo acabam por ser o reflexo das exigências europeias. Exato. É dramático. Eu acho que todos nós tivemos alguma esperança quando o Mário Monti foi nomeado. Enfim, todos tivemos dúvidas sobre o processo, digamos, sobre a bondade democrática do processo, mas a personalidade em si parecia do mais indicado para conseguir isso. E acabou com 9%. Acabou com 9% e, digamos, juntou em torno dele um governo tecnocrático que não teria nenhum dos vícios dos governos políticos, mas demonstrou que, tal como os governos políticos não conseguiam, o governo tecnocrático também não conseguia resolver. Que é um dos dramas atuais, porque, repare, digamos, o grande descontentamento na Itália dá origem ao aparecimento do movimento do Beppe Grillo, mas o Beppe Grillo não tem nenhuma ideia na cabeça. Ou antes, tem uma, é contra a austeridade. Não, tem duas, é pelo corte dos salários dos políticos. Quer dizer, não é com este programa que se salva o país. Mas conseguiu 20 e tal % de votos. Expressa o descontentamento. Agora nós temos, as pessoas são muito críticas da classe política dirigente, mas não se vê surgir qualquer alternativa. Mesmo quando 25%, digamos, de cidadãos desesperados elegem uma nova força, essa força não tem nada para dizer. Mas acha que este tipo de movimentos, de grupos contestatários que vão ganhando apoio eleitoral, acha que há uma tendência para se generalizarem noutros países em dificuldade?
Parece relativamente claro que sim. Qual é a dificuldade destes grupos? Eu diria que tem mesmo a ver com isto. Por exemplo, suponhamos o caso português, onde, digamos, estas grandes manifestações, suponhamos, não, são reais. Portanto, concentremos no caso português, onde estas grandes manifestações foram convocadas, obviamente, por grupos mais ou menos organizados, mas com muito maior sucesso do que as manifestações organizadas institucionalmente, por exemplo, pelos sindicatos, mas não encontra nesses grupos uma verdadeira liderança política. Não há nenhum rosto ou nenhuns rostos. Conhecemos algumas pessoas, são pessoas até interessantes, inteligentes, muitas vezes, mas não se vê ali um interlocutor político capaz de apresentar uma proposta forte para o país. Nos outros países, o que é que vimos? Enfim, na Grécia houve aquele período com a extrema-esquerda a ter este sucesso. E agora, pelo contrário, temos os nazis a crescerem de uma forma assustadora e, felizmente, por enquanto, apenas na Grécia, não é? Enfim, esquecendo a Hungria, que já discutimos aqui uma vez, mas agora considerando este grupo de países em dificuldades. Na França, digamos, o líder que de alguma forma canalizou à esquerda, o Mélenchon, também não foi capaz de juntar as forças necessárias. À direita, digamos, o grupo Le Pen está ali cristalizado num movimento significativo, num valor significativo, mas que não traz nada de novo também. E depois, na Itália, já falamos, na Alemanha surge aquele partido pirata que também vai tendo umas votações estranhas. Ou seja, não está a haver nem no sistema tradicional, nem nas alternativas, capacidade de surgir qualquer coisa. Como é que se poderia combater, digamos assim, terá que haver uma abordagem completamente diferente daquilo das políticas que estão a ser seguidas? Eu julgo que sim, claro está, digamos, bom, há um ponto que creio que temos todos que partir, que é da validade da velha asserção do Churchill, que a democracia é sempre o pior dos sistemas, tirando todos os outros. E, portanto, enfim, quero trabalhar, obviamente, num quadro democrático. Agora, este quadro democrático tem que passar pela coragem dos dirigentes políticos, designadamente não permitirem situações como aquela de um cidadão italiano dizer nós já não somos italianos, somos todos estrangeiros. Os dirigentes políticos têm que ter a força para transmitir à União Europeia as suas posições e aquilo que defende mais o seu país. E é preciso um processo, digamos, deste género. Eu não acredito em milagres. Se acreditasse em milagres, acreditaria que vinha aí um Salvador, mas Deus nos livre dos Salvadores. Acredita que os anos sumam de acabar um dia? Têm que acabar. Eu creio que historicamente muitas vezes nos devemos ter sentido em situações de impasse e acabamos por sobreviver. E nós vamos ter que acabar este programa, professor Paes Ferreira. Agradeço mais uma vez a sua participação no Olhar o Mundo. Termina aqui o Olhar o Mundo. Voltaremos na próxima semana. Obrigado pela sua atenção.